No livro de Êxodo, capítulo de número 3, me veio ao coração, eu orei ao Senhor pedindo uma palavra para essa noite. Eu preciso ser breve, mas eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Eu quero ler em dois lugares, Êxodo capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse ao Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Você pode dizer um bonito amém? Ainda de pé, Josué capítulo 3. O texto é longo, mas a mensagem é breve. Josué capítulo 3, está escrito, Josué 3, está escrito assim, capítulo 3, versículo de número 3. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegues a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Você pode assentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu sei que não é a primeira vez que eu prego nesse texto. Você olha para cá, me acompanha por favor, que eu quero ser breve. Eu sei que não é a primeira vez que eu prego nesse texto, mas agora, pastor Júnior, eu estou defendendo uma tese que eu posso repetir pregação, porque o pessoal repete hino, não é verdade? No mesmo culto canta os mesmos hinos, por que eu não posso cantar ou pregar as mesmas pregações, né? Estou defendendo uma tese, né? Vamos lá, queridos. Eu gostaria de começar dizendo para os irmãos que a história, ela experimenta ciclos. A história experimenta ciclos. Para você me entender em 15 minutos mais ou menos, em 20 minutos talvez, eu queria que você prestasse muita atenção. A história experimenta ciclos. São gerações que vêm e passam. Outra geração se levanta. Nós vimos assentado aqui no púlpito o nosso patriarca, pastor Antônio Rosa. E eu fico olhando a história deste homem, e a minha vontade é pedir que ele ponha a mão na minha cabeça e assentar perto dele só para ouvi-lo. Porque ele representa uma geração que enfrentou muita dificuldade. Muitas dificuldades. Mas eu vejo ao mesmo tempo o pastor Júnior Calais dando prosseguimento com desafios diferentes, mas com o propósito igual, a pregação do Evangelho. Vou repetir, desafios diferentes, mas com o propósito igual, a pregação da palavra de Deus. E diante disso, eu tenho aqui nos dois textos que eu li, eu tenho um tempo aproximadamente, talvez de 40, 42, vou arriscar talvez 45 anos de um texto para o outro. Só que são duas situações diferentes. A primeira situação é a chamada de Moisés. E a segunda situação é Moisés morto e Josué sendo chamado para dar prosseguimento a um trabalho que Moisés havia começado. E quando nós começamos a analisar os desafios dos dois,
não obstante 40 anos de deserto juntos, não obstante terem tido experiências com Deus fenomenais, os desafios eram diferentes. O primeiro desafio de Moisés era que ele precisava colocar em prática um plano que não começava ali, em Êxodo capítulo 3. O desafio de Moisés era colocar em prática um momento que Deus havia profetizado a Abraão, dizendo: a tua descendência ficará fora daqui por 400 anos, mas eu vou visitá-los e vou tirar de lá e trazer para esta terra que eu tenho te prometido. Então eu entendo que Moisés está a uma distância de mais de 400 anos de Abraão. Porém, para Deus não há distância e nem tempo. Ele é fiel na sua palavra. E agora, veja bem que aproximadamente já tem 150 anos que Jacó havia morrido aos 150 anos. Jacó havia morrido aos 150 anos, melhor dizendo. José havia morrido aos 110 anos. E agora, pastor Júnior e demais pastores que estão aqui, tem aproximadamente 280 anos que o último patriarca, José, havia morrido. E 280 anos, muita coisa acontece. Mas muita coisa acontece. Há uma diferença tremenda de 280 anos para o tempo. É muita diferença. Mas agora, o Deus que continua fiel, Ele diz: venceu o tempo, e eu vou procurar alguém para tirar o meu povo, porque eu prometi de tirá-los, de tirar esse povo de lá. E Ele agora dá um brado chamando Moisés. E quando eu vejo Ele dar um brado chamando Moisés, um homem de 80 anos, Moisés tem alguns desafios diante dele. E o primeiro desafio que saltou a minha alma, ao meu coração, é porque quando ele viu uma sarça pegando fogo, e ele virou para ver que negócio era aquele, que momento era aquele, que evidência era aquela. E quando ele vira, ele ouve uma voz dizendo: não te chegues para cá, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. E o primeiro desafio que o Espírito Santo colocou no meu coração é: Moisés tinha o desafio de identificar a voz de Deus. Quem é que está falando comigo? Porque existem vozes e vozes. Eu não sei se você está me entendendo. Existem vozes e vozes, mas a voz de Deus é uma voz diferenciada, porque ela não penetra só nos ouvidos, ela penetra na alma e no coração. Opa, eu estou sentindo graça aqui. E ele ainda não conhece essa voz. E talvez seja esse o grande desafio também da nossa geração: identificar realmente a voz de Deus. Porque o poder da tecnologia e da internet, é um tanto de gente falando em nome de Deus, que você diz: meu Deus, o que é isso? Mas de repente aqueles que realmente conhecem o Senhor, quando Ele fala, entende: eu conheço essa voz. Eu vou repetir: eu conheço esta voz. Essa voz é diferenciada. Essa voz faz o corpo arrepiar. Essa voz faz a alma queimar. Essa voz faz o espírito adorar. E eu não sei se você está sentindo que esta noite tem voz de Deus neste ambiente. E o Senhor disse: não chegue para cá, porque o lugar que você está é terra santa. E o Moisés entendeu que alguma coisa especial estava acontecendo ali. Opa, tem alguém entendendo aqui a voz dele aqui? Esse era o primeiro desafio: identificar a voz de Deus. Mas ele tinha aqui, pastor Gilson, um segundo desafio: saber o propósito, o porquê Deus estava falando. Porque Deus não fala ao vento, Deus fala com propósito.
E quando ele pergunta, ele disse: o que é que está chegando aqui? Tira a sandália dos seus pés. E como Moisés chega, ele descobre então o propósito, porque o Senhor fala com ele: eu vi a aflição do meu povo. Primeiro verbo, ver. Segundo, eu ouvi a oração do meu povo. Terceiro, eu conheci a dor do meu povo. Quarto, eu desci para livrar o meu povo. Vou repetir: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce. Vou repetir: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce. Quando Deus ouve, quando Deus vê, quando Deus conhece, fica tranquilo que Ele desce, porque a voz dele tem propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Em culto de aniversário pode falar em línguas espirituais. Jesus batiza com o Espírito Santo. Há uma voz dele aqui esta noite com propósito. E o propósito é dizer: eu vi, eu ouvi, eu conheci, eu desci. E quando ele desce, quem está longe vai para perto, quem está perto vai para longe. Quando ele desce, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Quando ele desce, quem não tem passa a ter, quem tem passa a não ter. Quando ele desce, o feio fica bonito, o bonito fica feio. Quando ele desce, aquilo que não pode ser operado, ele opera. E se você crê que ele desceu, aleluia, então adore o nome dele por um instante. Aleluia, aleluia. Se tudo está difícil, louve a Deus. Você conhece? Se está desesperado, louve a Deus. Aleluia. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Ele desceu, e quando ele desce, a voz dele é mansa e suave. E ele diz: desci com propósito. Opa, estou sentindo a presença dele aqui. Se está difícil, Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheci e eu desci. Pode ficar tranquilo. E a palavra de Deus para a gente aqui esta noite é: descansa porque eu estou vendo, descansa porque eu estou ouvindo, descansa porque eu conheço, e descansa que eu desci. E quando eu descer, o difícil vai ficar fácil. Primeiro desafio: identificar a voz de Deus. Segundo desafio: conhecer o propósito de Deus. Terceiro desafio: tem outros, mas eu vou correr porque o meu tempo já está acabando. Terceiro desafio: saber quem é que está falando comigo. Porque não basta conhecer somente a voz, tem que saber quem é. E ele perguntou: Rabai, o Senhor falou com ele: Moisés, eu vou precisar de você. Oh, aleluia. Em um momento Deus falou com o Júnior, o pastor Júnior, o pastor falou com a pastora Vânia: eu vou precisar de você, eu tenho negócios com você. Aleluia. Eu vou repetir: eu tenho negócios com você, eu vou precisar de você. E é possível que o pastor Júnior tenha dito, a irmã Vânia tenha dito: mas quem sou eu para liderar um tão grande povo? Moisés disse: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. E Deus respondeu para ele: não é você, Moisés, sou eu através de você. Não, aí é diferente, aí muda a história. Não é você, é Ele através de você. Vou repetir: não é você, é Ele em você, através de você. Opa, quando eu fico vendo como é que eu consegui chegar, pastor, em Cuba, 20 anos e 7 meses de missões em Cuba. A minha folha de pagamento hoje em Cuba são 790 missionários. E alguém me pergunta: como é que o senhor consegue? Na verdade, eu não consigo. É porque um dia ele falou comigo: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Deus falou comigo: eu tenho plano, projeto e recursos. Estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Pastor Eliseu,
Aleluia. O projeto. Se eu fosse você, adorava. Eu tenho plano, projeto e recurso. Estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Não é você, sou eu, através de você. Estou vendo muita gente chorando já, não é verdade? É a presença de Deus aqui. E aí ele disse: Moisés, não é você, sou eu. Aí Moisés faz uma pergunta tremenda. Ele diz: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, meu Deus, quando eu chegar lá no Egito e o pessoal falar que vou tirá-los de lá, que o Senhor me mandou. Não, presta atenção nisso aqui. Disser para ele: o Senhor me mandou. A primeira coisa que eles vão perguntar é: como é o nome desse que mandou você tirar a gente daqui? What's your name? Qual é o seu nome, Deus? Aí o Senhor diz: Moisés, diga para eles que é o eu sou, o que sou. Vou repetir: eu sou o que sou. Quem pode levantar essa mão, porque o eu sou está aqui. Eu sou o que curo, eu sou o que saro, eu sou o que faço, eu sou o que crio tudo do nada, eu sou o que faço aparecer, eu faço o caminho do vento, eu crio relâmpago, eu faço chover, eu coloco limite no mar, o mar vem até aqui, daqui para lá não, eu coloco as estações nas nuvens, eu faço o sol pela manhã, traçar o seu projeto, eu sou aquele que te conheço pelo nome e te digo: tu és meu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus me incomoda a cantar um pedacinho de um hino para você. Quem já me viu pregar sabe que eu canto um pedaço do hino no meio da minha pregação. Você me dá um mi maior aí? Vê se você lembra disso aqui. Lembra de onde? Eu vou levantar você e você não vai em seu nome, você vai no meu nome. Eu sou o que sou, é que estou te mandando. Segura, sabe por quê? Essa parte, eu sou o que sou, foi a parte mais difícil de ser traduzida do Antigo Testamento, porque naquela época não tinha as vogais. Nós temos teólogos, professores aqui, sabem disso. Não tinha as vogais, o A, I, O, U, eram só as consoantes. Então o eu sou o que sou era só 4 palavrinhas do hebraico, 4 letrinhas do hebraico: Y, H, W, H, chamado na teologia de o tetragamaton, né? Y, H, W, H. Esse Y, H, W, H é de onde você tira, H é de onde você tira a palavra Yahvé. E a palavra Yahvé é onde você tira a palavra Jeová. E a palavra Jeová significa autoexistente, aquele que subsiste por si próprio sem depender de ninguém. Então Moisés, quem está mandando você é aquele que subsiste por ele mesmo, viu, Calais? Subsiste por si mesmo, sem depender de ninguém. Então eu sou, eu tenho que dizer: eu sou Jander. Ele tem que dizer: eu sou Júnior. Ele tem que dizer: eu sou Cláudio. Eu sou Gilson. Eu sou. Eu tenho que me identificar quem eu sou e de onde eu sou. Ele diz: eu sou, e acabou, porque acima dele não há ninguém. Você quer adorar o nome dele um pouquinho? Quem quer adorar o nome do eu sou? Ele está sentado no trono. Oh, aleluia. Mas eu preciso terminar. O desafio de Moisés era identificar a voz de Deus, descobrir o propósito que ele estava descendo, quem era ele. Mas tinha um outro detalhe: Moisés tinha o desafio de experimentar o sobrenatural desse Deus. Não, vou falar de novo. Experimentar o sobrenatural desse Deus. Pastor Júnior, com todo respeito, eu vejo muita gente pregando onde Deus passou. Irmão, naquela época, irmão, era bom. E defende a tese, era bom demais. Nós íamos tudo a pé para a igreja, oh maravilha. Eu também lembro quando eu ia a pé para a igreja. Morava na roça.
Irmão, aquela época nós ia tudo de caminhão, irmão. Ô, maravilha. Mas pôr um ônibus na porta da igreja, o camarada não quer ir. Aquela época que era bom, só fica olhando no retrovisor assim, ó. Meu filho, dá uma olhadinha no retrovisor assim de vez em quando, lembra do passado. Mas olha para frente que tem um para-brisa enorme. Eu tenho saudade da igreja naquela época, nós morávamos na roça, lá no córrego da Cachoeirinha, vinha de charrete, vinha a pé, vinha de bicicleta, vinha a cavalo. A gente tinha uma vontade de vir para a igreja, vinha montado mesmo, até no porco, né? É claro que eu estou brincando, mas vinha para a igreja, era bom, a igreja era boa, aquela época não era, irmão? Você tem saudade daquela época? Eu tenho, mas hoje é muito melhor, ao invés de eu vir de charrete, eu vim de Corolla. Eu tinha um Fiat 147, alguém já teve Fiat 147 a álcool, que baixa óleo? E para pegar de manhã, que tem que botar gasolina no carburador e fazer uma oração? Era assim meu Fiat. Botava gasolina e falava, pega em nome de Jesus no carburador. E ele, uai, uai, uai. Eu vinha de Ipanema para Caratinga, irmãos. Quando chegava ali no posto Itaúna, tinha que soprar meus meninos, de tanto buraco que tinha e tudo poeirado. Soprava. Esse aqui é o Rafael. Não, esse é o Gustavo. Fernanda, não, Eunice, tal, trocava quase os meninos, eu estou exagerando um pouquinho, entendeu? Hoje Deus me deu um Corolla 2015, vendi ele esse dia, 1516, só veio com defeito, não tem embreagem, mas eu estou usando ele com ar-condicionado, vidro elétrico, entendeu? E eu estou feliz, crente do mesmo jeito, porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu continuo experimentando o sobrenatural dele. Para de ser esse crente que conta a história onde Deus passou, continua contando história onde ele está passando, ele continua passando, irmão. Jesus continua salvando, curando e batizando com o Espírito Santo hoje. Irmão, diante de Deus que está aqui na reunião do ministério. Deixa eu olhar a hora aqui que eu tirei o relógio, peraí. Tirei os óculos. E falta 4 minutos para 9. Estou frito. Segura aí. Aqui. Irmão, o pastor Samuel contou que uma nova convertida na nossa congregação de Santa Filomena, depois de Ipanema, aceitou Jesus, mas pensa numa mulher que está cheia de Deus. Nova convertida. A mãe dela veio com uma bacia e falou, filha, vou matar um porco e vou pegar o sangue, e a senhora vai fazer um chouriço para eu comer, porque eu quero comer, nós vamos comer chouriço. Ela falou, não come não, senhora. Vai comer sim. Nova convertida, ela falou, se eu fosse igual o profeta Elias, para operar milagre, eu ia pedir Jesus, para que porco eles matar ele e ele não ter sangue. Irmão, só acredita quem é crente. Ela foi lá com a baciazinha lá na casa da mulher, mataram o porco, não tinha sangue o porco não. Sequinho, foi ou não foi, Daniel? Aqui, ó. Sequinho, espetou o porco, não tinha sangue não precisou nem lavar o porco para levar para dentro de casa. O meu Deus continua o mesmo. E Moisés precisava experimentar o sobrenatural de Deus. A igreja precisa voltar a experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus continua operando milagres. Pode lembrar do passado, que a igreja era boa. Mas eu vou te dizer um negócio, a igreja era boa, continua boa, vai continuar boa e vai subir boa. Porque o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, a palavra é o mesmo. Não tem desse negócio que ela era boa só no passado, não. Era boa, mas tinha luta também, irmão. Que as reuniões de membro fechado, aquele negócio, né? Era assim. Ó, o irmão vai, o que você acha aí, irmão? Vai excluir, vai disciplinar? Aquela época também tinha umas confusão, mas a igreja era boa. Hoje tem outro tipo de luta, mas a igreja continua boa. Porque o Espírito Santo está no meio dela. Como eu tenho 2 minutos para dar 9 horas, você sabe o que Moisés fez, não sabe? Tem gente pensando assim, acaba de pregar, pastor. Mas tem gente que fala, pode parando, pastor, que já está quase dando 9. Aleluia. Deus está aqui, Senhor. Deixa eu terminar. Os anos se passaram, Moisés experimentou o sobrenatural de Deus, sim ou não? Eu vou falar alguns milagres, você vai só falar um amém. 10 pragas do Egito. Mandou o anjo para livrar quem tinha sangue no umbral. Abriu o mar vermelho. Tirou a água da rocha. Mandou maná. Nuvem de dia, coluna de fogo de noite. 40 anos, sim ou não? Agora o Moisés morreu, o negócio é com Moisés. Com Josué, desculpa. O Josué dá uma olhada naquele povão, porque quando o troço apertava, ia no Moisés. Moisés, ó, o negócio pegou aí, viu? Agora, meu filho, quando é a gente, né, pastor Júnior? Não tem mais ninguém. Quando o pastor Ari
coelho era vivo, o Eliseu qualquer coisa ao pai. Acabou, meu filho. É igual eu lá, o pastor Divino me passou, mudou para Ipatinga, aqui. Até esperava encontrá-lo aqui. Agora, meu filho, eles não resolvem lá no campo, vem onde? Vão lá no pastor presidente. E você busca onde? Só se for do céu. Aí o Josué olhou, Moisés foi, meu filho. Ele falou, meu negócio agora é eu e Deus. Aí ele falou, gente, por esse caminho que nós vamos passar agora, nos 40 anos de deserto, a gente não passou nele não, hein? É um caminho novo. Então nós vamos montar uma estratégia. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos atrás da arca. Quando a arca passar, nós vamos acompanhar a cabeça da arca. A arca vai, os sacerdotes vão levando a arca e nós vamos atrás. Sabe o que é seguir a arca? Seguir a glória, seguir a presença. Quer sucesso para andar num caminho que você não passou? Siga a arca. Nós estamos vivendo, pastor Júnior, com todo respeito, vocês sabem muito mais do que eu, num caminho novo. A igreja está entrando numa era da inteligência artificial, na era da tecnologia. Nós estamos vivendo um negócio complicado. É um caminho novo. O único conselho que eu tenho para nós essa noite é seguir a arca. Porque na arca está a glória. E na glória, aleluia, a glória de Deus está indo, vai atrás, parou, para, siga a arca, siga a direção de Deus. Aqui quem dirige a igreja não é inteligência artificial, aqui que dirige a igreja ainda é joelho no chão, é boca no pó, é Bíblia aberta, é jejum. Siga a arca. Agora, irmãos, eu vou estourar uns 2 minutos ali, depois eu desconto no outro dia que eu pregar. Esse negócio é assim. Quando a gente começa a seguir a arca, começa a dar certo, Rondineiro. Não, dá ou não dá? Quando a gente segue a arca, Deus começa a abençoar. Aí o Josué deu uma olhada e falou, esse povo vai seguir essa arca. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser abençoados. E eu estou com medo de chegar muito pertinho da arca. Então eu vou falar com eles assim, ó, nós vamos manter uma distância de 2.000 côvados, 960 metros. Parece que ele estava querendo dizer assim, ó, nós não vamos ficar muito longe para não se perder, mas nós não vamos chegar muito perto para a gente não se queimar. Porque quando Deus começa a abençoar, a gente começa a achar que é a gente. Meu filho, não é você não, mantenha a distância da arca. A glória não é sua não, a glória é dele. Vou repetir, a glória não é sua não, a glória é dele. Se Deus te abençoar, fica alegre, mas transfira a glória para Ele, porque Ele não abre mão da sua glória, da sua honra e do seu poder. Siga a arca, mas mantenha a distância. Aqui não é glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo e glória a mim não. Aqui é glória só ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, só. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Então, ó, siga a arca, mantenha a distância, mas ele fez uma outra proposta, santifica. Pode santificar, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilhas no meio de vós. Vou parar, mas deixa eu te dizer algo. Seguir a arca significa, olha aqui para mim, manter esta palavra como um único livro de fé, de regra e prática. Pode ter tanto livro, best-seller, pode ter muito livro, mas nada substitui isso aqui. Pode cantar sábado à noite que está com 500 graus de fogo puro, santo e poder, mas tem que vir na escola dominical domingo de manhã. Tem que ir no culto de doutrina terça-feira, porque senão não representa os 500 graus do sábado à noite. Primeiro, tem que manter a palavra, porque é seguir a glória. Segundo, Jesus precisa ser realmente o centro. Aqui tudo é Jesus, irmãos. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que vem buscar a igreja. Tudo é Jesus. Diga, tudo é Jesus. Diga de novo, tudo é Jesus. Aleluia. Enquanto eu prego é Jesus que te cura, enquanto eu prego é Jesus que resolve. E terceiro lugar, seguir a arca significa dependência total do Espírito Santo.
Sem Ele não dá, irmãos. É Ele, é a presença dEle. Vou repetir, sem a presença do Espírito Santo não dá. É Ele que molha a nossa mensagem com o azeite fresco. Com a liberdade, o pastor Júnior, eu quero pedir você para ficar de pé comigo e eu vou fazer uma oração com você. Vamos seguir a arca esta noite e a presença do Espírito de Deus vai movimentar de uma forma sobrenatural. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Eu vou repetir, eu não sei como você chegou, mas eu sei como você pode sair. Deixa o Espírito Santo regrar a tua alma esta noite. Siga a arca. Se o Espírito Santo disser não, não vá. Se o Espírito Santo disser sim, vá. Você pode exaltar o nome dele e pedir que a presença do Espírito Santo caia de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Só mais uma vez. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. E onde fazer o quê? E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Ó Espírito Santo de Deus, os desafios de Moisés eram uns, os desafios de Josué foram outros, os desafios da igreja 50 anos atrás eram. Agora, Senhor, os desafios são outros. Ajude-nos a seguirmos a arca, Senhor. Ajude-nos a seguirmos a direção do Teu Espírito. Usa pastor Júnior de forma sobrenatural. Manda a glória do Senhor neste ambiente. Encha esta igreja da Tua presença. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Deus não vai abrir mão do projeto. Deus não vai abrir mão do projeto, nem na vida de Moisés e nem na vida de Josué. Ele vai mandar o necessário. Senhor, completa, Pai, a obra do Senhor neste ambiente, no nome de Jesus. Aleluia.